Primeira Crônicas, capítulo 20. Davi conquista Rabá. Quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para suas batalhas, Joabe conduziu seu exército até a terra dos Amonitas e a destruiu por completo. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe sitiou Rabá, a capital, atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque, o rei deles, uma coroa confeccionada em ouro puro, pesando 35 quilos, toda ornamentada com pedras preciosas. E essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes a execução de uma série de tarefas específicas e trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi agiu dessa mesma maneira com todas as cidades amonitas, e mais tarde retornou com todo o seu exército para Jerusalém. Gigantes mortos por Israel. Logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus em Gezer. Naquele tempo, Sibecai de Uzate matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, os gigantes, e os filisteus foram subjugados. Mais tarde ocorreu uma outra guerra contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o gigante de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Ainda em outra batalha na cidade de Gate, havia um homem de grande estatura e que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse geteu também era descendente do gigante Rafá, e foi Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, que o matou, porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. Esses homens enormes eram descendentes dos Refaíns, os gigantes de Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas, capítulo 21. Deus usa Satanás para punir Israel. Então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: Ide, contai todo o povo em Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isto? Por que traria culpa sobre Israel? Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei. Percorreu toda a nação de Israel e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para combate, e em todo o Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Todavia, Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. O desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: Pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi, ordenando: Vai e profetiza Davi. Assim diz o Senhor: 3 opções te apresento. Escolhe, pois, qual delas preferes que eu te faça. Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou: Assim ordenou Yahvé: Escolhe entre essas 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Yahvé. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti. Então Davi respondeu: É terrível a minha aflição, contudo eu prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens.
Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminá-la. Mas no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe total. E disse ao anjo do juízo, o destruidor: Para, já é o bastante. Retira, pois, a tua mão. Naquele instante, o anjo de Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhava os cereais que pertenciam a Araúna, o jebuseu. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na mão sua espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. Em seguida, vestidos de luto, com panos de saco, Davi e os anciãos de Israel prostraram-se com o rosto em terra. E Davi declarou a Deus: Não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e fez o que era mal? Entretanto, essas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram, ó Yahvé, meu Deus? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre minha família. Contudo, poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahvé na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá sem demora, em obediência à palavra que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando o trigo. Ao virar-se, viu o anjo e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe rogou: Vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar a Yahvé, o Senhor, a fim de que cesse esta praga que assola o nosso povo. Imediatamente Araúna respondeu a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, o que lhe bem parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna: Não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7,2 kg de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão. E invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar dos sacrifícios. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse sua espada na bainha. E nessa ocasião compreendeu Davi que Yahvé lhe havia respondido com graça na ira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar de holocaustos estavam estabelecidos no alto de Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Davi prepara a construção do templo. Então, concluiu Davi: Este é o lugar para a edificação do templo de Deus, Yahvé, o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocaustos para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel e dentre eles designou cortadores de pedras para prepararem com arte pedras especiais para a construção do templo de Deus. Também mandou juntar grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e uma quantidade inimaginável de bronze. Providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, porquanto os sidônios e os tírios abasteciam o rei de cedro à vontade. Davi planejava e dizia: Meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes de sua morte.
Orientações de Davi a Salomão. Certo dia, Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para Yahvé, um templo ao Senhor, o Deus de Israel. E Davi disse ao seu filho: Salomão, meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, meu Deus. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim advertindo-me: derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porquanto foste violento demais e derramaste muito sangue humano na terra diante de minha presença. Entretanto, tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será derivado de Shalom, Salomão, e eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado dele. É ele que vai edificar um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu Abba, pai, e ele será o meu filho. E assim estabelecerei para sempre o trono do reinado dele sobre todo o povo de Israel. Agora, pois, ó meu filho amado, que Yahvé esteja contigo e te dê forças para concluir com êxito a construção da casa de Yahvé, o Senhor teu Deus, como ele próprio prometeu a teu respeito. Que o Senhor te abençoe com sabedoria e prudência para governares sobre todo Israel e para obedeceres a Torá de Yahvé, o Senhor teu Deus. Se tiveres o zelo de guardar e praticar os estatutos e os decretos que Yahvé ordenou a Moisés acerca de Israel, serás muito próspero. Sê forte e corajoso, não temas nem desanimes. Com muita dedicação e perseverança, providenciei para a construção do templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais tanto bronze e ferro que nem se pode calcular, além da melhor madeira e pedras lavradas. E tu ainda haverá de aumentar a quantidade desse material e muito mais. Além disso tudo, tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, artesãos, pedreiros e carpinteiros, e inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho e arte, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora, pois, levanta-te, mãos à obra, e que Yahvé esteja contigo. Davi ordenou a todos os oficiais de Israel que cooperassem com seu filho Salomão, encomendando: Yahvé, o Senhor vosso Deus, certamente está convosco e vos concedeu descanso de todos os lados, porquanto entregou na minha mão os habitantes das nações. E a terra foi toda submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma, a fim de buscardes Yahvé, o Senhor vosso Deus. Erguei-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança de Yahvé e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo que será construído em honra a Yahvé, o nome do Senhor.